Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é a professora Paulinha, chegando junto para somar com o conhecimento de vocês. A aula de hoje é dando continuidade ao vídeo da aula passada, que foi sobre círculo e circunferência. Só que a aula de hoje é apenas atividades aplicando os conceitos que foram vistos. Aqui tem um resumo rápido sobre as equações presentes no capítulo que foi estudado. Temos a fórmula para o comprimento da circunferência, temos a fórmula para a área, temos aqui as relações métricas na circunferência, se são entre cordas, entre secantes, entre tangentes e entre secantes e tangentes. Temos também as equações ou as relações que podemos estabelecer entre raio, lado e apótema de polígonos regulares inscritos. E temos também as relações para polígonos regulares circunscritos, o triângulo equilátero, o quadrado e o hexágono regular. E temos também uma relação métrica para quadriláteros que estão circunscritos a uma circunferência. Então, o primeiro exemplo, vamos fazer esse exemplo antes de partir para a lista de exercício. Em cada caso, determinar o valor de x. Então, na letra A, nós temos duas cordas. Foram visto que a proporção que uma corda é dividida, por exemplo, elas duas se encontraram nesse ponto aqui. Então, elas duas se encontrando nesse ponto, essa corda foi dividida nesses dois segmentos e essa corda foi dividida entre esses dois segmentos. Lá as relações lá atrás entre corda me diz que esses segmentos são divididos em mesma proporção. Então, vamos lá, esse segmento foi dividido em dois. No segmento que vale 2 e no segmento que vale x, então a multiplicação dos dois é igual à multiplicação desses outros dois segmentos da outra reta, da outra corda. Então, 2 vezes x dá 2x, 4 vezes 6 dá 24, o 2 que está multiplicando passa dividindo, eu encontro x igual a 12. Então, voltando, a relação que eu usei na letra A foi essa daqui, ó, relação entre cordas. Ó, PA com PC, tá aqui, ó, PA com PC multiplicando, é proporcional a PB vezes PD, é igual. Então, eu vou usar essas outras relações na próxima questão. A próxima B é a relação entre secantes. Ó. Temos que PA e PB multiplicados são iguais a PC vezes PD. Então, temos ó, que de P até A vezes de P até B, nesse segmento aqui, nessa secante aqui, tem que ser igual a P, C, vezes P até D. De P até A, mede 8. De P até B, mede 8 mais x. 8 mais x. De P até C, mede 7. E de P até D, mede, perceba, 7 mais 9. 7 mais 9. Aqui fazendo distributiva. 8 vezes 8 dá 64. 8 vezes x dá 8x. Aqui vai ficar 7 vezes 7 mais 9 dá 16. Aí temos que 7 vezes 16 dá 112. Eu pego aqui o 64, passo para o outro lado, menos 64. Vamos ficar com 8x igual a 48. O 8 que está multiplicando vai passar dividindo, vamos encontrar x igual a 6. Esse caso aqui é a relação entre uma secante e uma tangente. Então, veja, esse segmento
tem de P até B, essa secante tem o segmento de P até B e de P até A. Mas a tangente só tem de P até esse ponto aqui, que eu vou chamar de C. Então, eu vou colocar P vezes C, aliás, PC, desculpe, vou colocar PC vezes PC, só tem esse segmento, então fica PC vezes PC, que dá PC ao quadrado. Então, de P até B, mede 4, de P até A, mede 4 mais X, e P até C mede 6, então vai ficar 6 ao quadrado. Distributiva, 4 vezes 4, aqui dá 16, 4 vezes x, 4x, e aqui 6 ao quadrado dá 36. Passando 16 para o outro lado, ficamos com 36 menos 16, ficamos com 4x igual a 20, passa o 4 que está multiplicando, passa dividindo, encontramos x igual a 5. Então, cada caso, cada relação, corda, secante ou tangente, tem sua forma, tem a sua forma, tem seu jeito de se trabalhar. Uma partícula descreve um arco de 1080 graus. É sobre uma circunferência cujo raio é 15 centímetros. A distância percorrida por essa partícula em centímetros é igual a. Tem mais de uma maneira de você fazer essa questão. Uma das maneiras é utilizando regra de 3, por exemplo, com regra de 3, né? Nós sabemos que uma volta, já que ela tá descrevendo uma distância, circulando uma distância em torno da circunferência, então eu considero o ângulo, né? Uma volta é 360 graus. Em uma volta, a distância que ela percorre é justamente o comprimento da circunferência, que é 2π vezes r. O raio é 15, então o comprimento vai ser 2 vezes 15, 30π centímetros. Então, essa partícula, se ela faz 360 graus, a distância que ela percorre é 30π centímetros. Então, eu posso fazer uma regra de 3, ó. Então, em 1080 graus, qual é a distância que ela vai percorrer? Eu coloco o x. Resolvendo aqui a regra de 3, ó, 360 vezes x, 360x, igual a 1080 vezes 30π, vai dar 32.400, aí eu coloco o π aqui, que eu não mexi com π. Agora o 36 que está multiplicando vai passar dividindo. Simplificando os números aqui, ó. 3.240 dividido por 36 vai dar 90, aí tem o π e eu coloco aqui a unidade, ó. Então, a distância que ela percorreu, que essa partícula percorre, rotacionando, ou abrindo, ou descrevendo, ou formando um arco de 1080, e 1080 graus é 90π centímetros, então a letra A. Um outro raciocínio para fazer a questão é o seguinte: ela está descrevendo uma distância percorrida em torno de uma circunferência. O comprimento da circunferência é 2πr, então vai ficar 2 vezes π vezes 15, o comprimento é 30π. Isso considerando uma volta. E uma volta, o ângulo é 360 graus. Ela descreveu, né, a partícula descreveu um arco de 1080. Se você dividir, ó, 1080 por 360, vai dar 1080 dividido por 360 dá exatamente 3. Significa dizer que ele deu 3 voltas. Ele não, ela, né? Que a partícula deu 3 voltas. Se em uma volta ela faz 30π, 3 voltas ela vai fazer quanto? Multiplica, então, 30π, que é uma volta, por 3, já que ela faz 3 voltas. Aí vai dar
90 π. Então, em 1080 graus, a partícula percorre uma distância de 90 π centímetros. Então, temos aí essas duas maneiras de você fazer essa questão. Um grupo de amigos resolveu abraçar uma árvore centenária com 4 metros de diâmetro. Então, o diâmetro da árvore tem 4 metros. Nós sabemos que o diâmetro é 2 vezes o raio. Então, o raio é a metade do diâmetro. Então, temos aqui que o raio é 2 metros, né? O raio da árvore. Considere que cada um deles consegue abraçar 0,4 metros da árvore. Nessas condições, quantos amigos foram necessários para conseguir fechar o abraço da árvore? Então, vamos ver qual é o comprimento total da circunferência dessa árvore. Então, o comprimento total da circunferência da árvore, o comprimento é 2πr. O raio é 2, aí 2 vezes 2, 4. Então, o total, né, do comprimento ou do perímetro, né, de circunferência dessa árvore é 4 vezes π metros. Posso fazer uma regra de 3 novamente, ó. Um amigo, uma pessoa, né, um dos amigos, consegue abraçar ainda 0,4 vezes π metros da árvore. Então, quantos amigos eu vou precisar, ou seja, x, vou precisar para abraçar toda a árvore que tem um comprimento de circunferência de 4 π metros. Agora vamos resolver, vai ficar x vezes 0,4 π, então 0,4 π vezes x igual a 1 vezes 4 π, 4 π. Tudo que está multiplicando o x vai passar dividindo. Aí veja, ó, o π vai embora com π e 4 para dividir por 0,4. A gente tem que multiplicar por 10 primeiro para tirar a vírgula. Aí vai ficar 40 em cima, 4 vezes 10, 40. 0,4 vezes 10 dá 4. E 40 dividido por 4 dá 10. Então, serão necessários 10 amigos nesse grupo para conseguir abraçar o comprimento total da árvore. A figura a seguir representa um círculo de centro O e uma régua retangular graduada em milímetros. Os pontos A, E e O pertencem à régua e os pontos B, C, D pertencem simultaneamente à régua e à circunferência. Aí ele deu alguns dados aqui. Diz que de A até B, mede 1,6. De E até o ponto D, mede 2. E de E até o C, mede 4,5. Pergunta se o diâmetro do círculo em centímetros é igual a. O diâmetro, no caso, vai daqui do ponto B até chegar aqui, nesse ponto. Então, esse é o diâmetro. Se você tiver, por exemplo, uma lupa, ou se você estiver conseguindo visualizar, ó, dá para encontrar o D simplesmente contando os milímetros aqui nessa questão. Veja só. De 2 até 3 é 1 centímetro, de 3 até 4 são 2 centímetros. Mas temos quantos milímetros? Vamos contar. 1. Eu vou ter que pegar uma régua e estender aqui, ó. Porque eu quero a medida daqui para cá, ó. Do B até chegar aqui. Vou chamar de F esse ponto. O F, você vai ter que vir com a régua bem retinha e subir aqui para ver onde é que ele está marcando nos milímetros. Então, de 2 até 4 já dá 2 centímetros. Vamos ver o restante, ó. Tá aqui, ó. Tem 1, 2, 3, 4 milímetros aqui.
mais, ó, 4 milímetros mais 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 4 milímetros mais 9 milímetros dá 13 milímetros, que é 1,3 centímetros. Aí, 2 mais 1,3 centímetros dá 3,3 centímetros. Então, eu posso encontrar o diâmetro desse círculo em centímetros simplesmente contando. Quantos milímetros tem aí do ponto B até o ponto F que eu marquei. Agora, vamos supor que nessa questão ele não tivesse dado a régua aqui bem milimetrada como está, bem direitinho. Se ele não tivesse dado e tivesse indicado só os pontos, indicado apenas os pontos e indicado as medidas, né? Que nem está aqui os segmentos na tabela. Então, considera a mesma questão, mas vamos supor que não tenha a milimetragem aqui dessa régua. Que tenha só o desenho da régua, os pontos traçados e as dimensões. Então, perceba aqui. Nós vamos fazer o seguinte. Perceba aqui em cima que nós podemos encontrar a medida de D até C. Por que eu vou encontrar a medida de D até C? Porque D até C é uma parte do diâmetro. O diâmetro vai do ponto B até o ponto F. Eu não sei quanto é que vale de B até D. Não sei, mas eu posso chamar de X. Perceba que esse mesmo espaço que está faltando aqui é igualzinho aqui desse lado. Então, eu vou chamar de X também. Aí, o diâmetro é X. Veja, porque começa daqui e vai até aqui. Então, é X. Mais o valor de DC. Mais esse outro trechinho aqui, que é X também. Então, o diâmetro pode ser encontrado fazendo-se 2x mais DC. Só que eu não sei quanto vale DC, nem sei quanto vale X. Então, vamos encontrar. Primeiro, vamos encontrar DC. Ó. Perceba que para eu formar o segmento EC, de E até C, posso juntar dois segmentos, que é de E até D, de E até D, e D até C, D até C. De E até C nós sabemos, é o total, é 4,5. De E até D eu também sei, é 2. Falta achar DC. Então, eu pego aqui, ó, passa menos 2 para cá. D até C vale 2,5 centímetros. Pronto, achei D até C. Falta eu achar esse X aqui, que eu não sei quem é. Agora, perceba, ó. Eu observo a nossa figura aqui. Deixa eu destacar de outra cor. Perceba aqui, ó. Eu não sei quem é X, mas eu conheço as partes que compõem ele aqui, ó. Esqueça o diâmetro por enquanto. Perceba que essa parte aqui, ó, o total é 2 e as partes que formam esse 2 é AB, que é 1,6, mais o X. Então, ó, segunda parte. Perceba que o segmento ED é igual ao valor de AB, que é essa parte aqui, ó, mais esse outro trechinho que eu chamei de X. Aí de E até D nós temos, vale 2. De A até B é 1,6 mais X. Passa 1,6 para o outro lado, encontramos que X é igual a 0,4. Continuando aqui, para achar o diâmetro, então, ó, vai ficar 2 vezes 0,4 mais DC, que vale 2,5. Ficamos com 0,8 mais 2,5, que dá igual a 3,3 centímetros. Se você tem a régua, você vai lá realizar a medição.
Se você não tem a régua, se não conhecesse aqui, se ela não tivesse, se ela não fosse graduada, eu teria que fazer este cálculo aqui. O quadrado da figura está inscrito no semicírculo e o círculo está inscrito no quadrado. O círculo tem área igual a 10 centímetros quadrados. Qual é a área do semicírculo? Para a gente encontrar a área do semicírculo, eu vou precisar conhecer o danado do raio desse semicírculo. Vou chamar Rzão. Eu não conheço. A única informação que ele deu foi do círculo de dentro. Então, já que ele deu a informação do círculo de dentro, nós vamos começar trabalhando com ele. Então, veja só, o centro desse círculo está bem aqui. Então, veja, daqui para cá é R, daqui para cá também é R, que é o raio desse círculozinho. Perceba também que o lado do quadrado vai medir 2R, ó, porque R mais R, o lado do quadrado vai medir R. Se esse lado aqui mede 2R, esse lado aqui em cima também mede 2R. Então, vai medir daqui para cá também vai medir R. E perceba que se eu traço um segmento daqui, desse ponto, até chegar nesse ponto, esse segmento que vai do centro do círculo maior, desse semicírculo maior, até essa extremidade é justamente quem? O Rzão. Então, perceba que nessa interpretação, o que foi que a gente conseguiu? Conseguimos obter um triângulo retângulo aqui, ó. Um triângulo retângulo que esse lado mede R, esse lado mede Rzão, e esse lado aqui, R mais R, mede 2Rs. Através da área que a questão deu, eu consigo achar esse Rzinho. Ó. A área desse círculozinho de dentro é 10 centímetros quadrados. E nós sabemos que a área é π vezes R ao quadrado. Se eu passar o π que está multiplicando, passa dividindo, vai ficar assim. Eu não vou tirar a raiz quadrada dessa expressão, porque vai ficar decimal, vai dar uma dízima não periódica, então eu vou deixar assim por enquanto. Por que eu vou deixar assim por enquanto? Porque não é nesse R que eu estou interessado, eu estou interessada no Rzão. Então, venho aqui até continuando analisando o Rzão, que é o que nós estamos procurando. Já que é um triângulo retângulo, vamos fazer Pitágoras aqui, ó. Então, vai ficar a hipotenusa ao quadrado igual aos catetos ao quadrado. A soma dos catetos ao quadrado. Daqui é Rzinho, que é Rzinho ao quadrado, mais. Esse outro lado mede R mais R, ou seja, mede 2Rs. Eu coloco 2Rs e coloco aqui ao quadrado. Aqui, ó, 2 ao quadrado é 4. Rzinho ao quadrado dá Rzinho ao quadrado. Aqui, ó, 1 mais 4 dá 5. Rzinho ao quadrado. Só que nós encontramos quanto é que vale R ao quadrado. O R ao quadrado vale 10 sobre π. Então, eu vou substituir aqui, ó, 10 sobre π. Ficamos, então, que R ao quadrado é, ó, 5 vezes 10 dá 50 sobre π. Também não vou dividir 50 por π, nem vou passar esse 2 como raiz quadrada para o outro lado. Vou deixar assim. Por quê? Porque eu ainda não cheguei aonde nos interessa. O que nos interessa é a área do semicírculo, desse círculo grande aqui, ó. Nós sabemos que a área de um círculo é π vezes R ao quadrado. No caso, como é a parte de fora, eu vou botar Rzão ao quadrado. Como é um semicírculo, é metade do círculo. Então, eu pego a área total, que é π vezes o Rzão ao quadrado, e coloco aqui, ó, dividido por 2. Então, vamos ficar com π sobre 2. E veja bem, nós já encontramos quem é o Rzão ao quadrado. O Rzão ao quadrado é 50 dividido por π. Eu vou substituir aqui, ó, 50 dividido por π. Simplificando, ó, o π vai embora com π.
50 dividido por 2 dá 25. Então, a área desse semicírculo aqui, que está aqui fora, é 25 centímetros ao quadrado. Recapitulando, nós fomos resolvendo aí de dentro para fora, porque a informação que a questão deu foi da figura de dentro, ou seja, do círculo de dentro. Brincando de construir circunferências e quadrados, Antônio construiu uma figura semelhante à que está representada abaixo. A área pintada, vou chamar aqui de área P, área pintada dessa figura, corresponde a quantos por cento da área total? Então, para eu fazer a porcentagem, eu preciso achar quanto vale a área pintada para poder dividir pela área total. Então, primeiro, quem é a área total? A figura total aqui, ó, é um quadrado. Para a gente achar a área do quadrado, a gente faz com base vezes altura, ou comprimento vezes largura, ou o lado ao quadrado. O lado é 8,5. Então, a área total vai ficar 8,5 ao quadrado, que dá 72,25. E a unidade é centímetros, então centímetros quadrados. Essa é a área total. Mas eu estou interessado agora, já achei a área total, meu interesse agora é na área pintada. Como é que eu posso achar essa área pintada? Eu posso pegar, para encontrar a área pintada, eu posso fazer a área total e retirar essa área que está em branco aqui. Essa área é de um setor circular, então eu vou chamar de AS. Então, área total menos AS, que é a área do setor circular. A área total nós já temos, mas nós não temos a área desse setor circular. Então, a gente vai precisar calcular a área desse setor circular. Perceba que esse setor circular é um quarto de uma circunferência. Por que é um quarto de uma circunferência? Porque aqui, ó, tem que o ângulo é 90. Se você dividir a circunferência em 4 partes, você vai perceber que o ângulo é de 90. O ângulo de cada parte dessa é 90. Né? 360 dividido por 4 dá 90. Ó. Então, esse setor circular representa um quarto de um círculo. Como é que nós fazemos a área de um círculo? Nós fazemos π vezes r ao quadrado. Só que como é um setor circular que corresponde a um quarto, então eu vou aqui e coloco, ó, dividido por 4. Qual é a área ou qual é o raio desse setor circular? O raio está aqui, ó. O centro é aqui, o raio é daqui até a outra extremidade, então o raio é 8,5. Então vamos ficar com π sobre 4 vezes 8,5 ao quadrado. A questão pede que considere π igual a 3,14. Aí, 8,5 ao quadrado nós já fizemos. Dá 72,25 sobre 4. Esse cálculo aí, fazendo 3,14 vezes 72,25 e depois dividido por 4, vai dar aproximadamente, aliás, vai dar aproximadamente, já que a gente está aproximando o π, então é aproximadamente esse valor aqui. E a unidade é centímetros, então centímetros quadrados. Eu coloquei 5 casas decimais aí, mas você pode fazer o cálculo só com 2 casas decimais para facilitar. Você colocaria aqui, por exemplo, 56,72 e pronto. Então, achei a área do setor circular. Aí, a área achurada, que é a área pintada, vai ser a área total menos a área do setor circular. Então, vai ser a área total de 72,25 menos a área do setor circular, que é 56,72.
71625. Então, a área pintada, realizando essa subtração aí, vai dar 15,53375. Então, temos tudo o que precisamos. Temos a área pintada e temos a área total. Aí, para eu calcular quantos porcentos a área pintada corresponde da área total, nós vamos dividir. A área pintada deu 15,53375 e a área total dá 72, deu 72,25. Realizando essa divisão, dá 0,215. Se eu quero em porcentagem, eu vou ter que multiplicar isso aqui por 100. Aí vai dar 20, pula a vírgula. Duas casas, já que está multiplicando por 100, vai ficar 21,5%. Então, essa área pintada representa 21,5% da área total desse quadrado aqui. Você lá e marca lá a letra. Na figura a seguir, A, B, C, D, E e F são vértices do hexágono regular inscrito em uma circunferência de raio 1 metro e centro O. Então, temos aqui que de O até aqui, até a extremidade dessa circunferência de fora, é 1 metro, certo? Daqui para cá é 1 metro. Se AC, ACE, que é essa parte aqui, ACE e BDF são triângulos equiláteros. Lembrando que triângulos equiláteros são triângulos com lados iguais. Então, a área da parte sombreada, ou seja, que é a área pintadinha aqui, dessa figura em metros quadrados é igual a. Então, tem também mais de uma maneira de você fazer essa questão. A que eu considero mais fácil é semelhante a que nós fizemos no exemplo passado. Que eu vou pegar, para encontrar a área pintada, nós vamos fazer a área total, certo? Para encontrar a área pintada, ou a área achurada, né? Nós vamos fazer o quê? Pegar a área total e subtrair da área total essa área que não está pintada. Então, veja, a área total me seria o quê? Seria, vou dizer que é uma estrela aqui, certo? Seria essa estrela todinha. Imagina que ela está toda pintadinha aqui, toda achurada. Então, a área total seria essa estrelinha toda. Aí, se eu retirar essa área interna que não está achurada, aqui perceba que é um círculo. Então, eu vou botar aqui, ó. Menos a área interna, que é a área do círculo. Então, se eu fazer de conta que eu tenho essa estrela completa, eu tenho a área total. Se eu retirar, subtrair a área dessa circunferência que está aqui dentro, desse círculo que está aqui dentro, vai me sobrar numericamente só a área que representa justamente a parte que está achurada. Então, é esse raciocínio que eu vou usar. Eu vou calcular a área total, que seria a área da estrela ou do polígono, que é o jeito correto de falar. O polígono A, B, C, D, E, F, menos a área desse círculo interno aí, a área do círculo. Ok? Pronto. Esse é o raciocínio para a gente resolver essa questão aqui. Então, vamos calcular uma área de cada vez? Vamos calcular a área total e a área do círculo. A questão não deu o raio dessa área de dentro aqui, ó. O raio desse círculo de dentro. Então, vamos encontrar. Então, vamos lá. Eu preciso encontrar o raio dessa parte dessa circunferência de dentro para poder encontrar a área dela. Então, eu preciso do raio. Então, eu vou traçar um raio aqui, ó. Daqui para cá é o raio da pequenininha, da parte de dentro. Daqui para cá é o raio da
maior que a questão deu. A questão deu o valor dessa parte aqui. Diz que é 1 metro. Aí veja só, aqui é 90, se você observar, dá para a gente fechar um triângulo retângulo aqui, ó. Outra coisa que dá para a gente concluir é o seguinte. Ele falou na questão que esses dois triângulos que compõem a estrela, percebam, o A, E, C e o B, D, F são triângulos equiláteros. Se são equiláteros, qual é o ângulo do triângulo equilátero? É 60, 60 e 60. Então, o ângulo daqui, ó, em C é 60. Na medida que eu tracei esse segmento aqui, perceba que esse segmento dividiu esse ângulo de 60 ao meio. Então, se dividiu ao meio, a metade de 60 é 30. Então, perceba que temos um triângulo aqui, em que conhecemos dois lados dele e conhecemos um ângulo. Veja, temos cateto oposto e cateto adjacente. Então, nós vamos usar o quê? Para encontrar o valor de R, vamos usar a tangente. Então, a tangente de 30 é igual ao cateto oposto sobre o cateto adjacente. A tangente de 30 é raiz de 3 sobre 3. O cateto oposto aqui é o R e o cateto adjacente é 1. Então, o raio, gente, dessa circunferência interna é raiz de 3 sobre 3. E a unidade da questão é metro, então, metro. Então, com isso, eu já posso encontrar a área desse círculo aqui, ó. Esse círculo aqui interno. Como é a área do círculo, é π vezes r ao quadrado. O r é raiz de 3 sobre 3, então, raiz de 3 sobre 3. Veja só, é raiz de 3 ao quadrado, a raiz vai embora com ao quadrado, vai ficar 3. O 3 de baixo ao quadrado dá 9. 9 sobre 3 dá para simplificar, ó. Ficamos que a área do círculo é π vezes 1/3. Né, ó? Aqui dá 1 e aqui dá 3. Ou então simplesmente π sobre 3. E a unidade é metros quadrados. Pronto, encontrei a metade da questão, falta a outra metade. Eu encontrei essa área interna aqui. Eu preciso encontrar a área total. Vamos encontrar agora a área total. Veja só, gente. Vamos riscar mais um pouquinho aqui. Eu quero a área total desse polígono todinho. Desse polígono que está aparecendo uma estrela. Então, vamos lá, ó. Nós vimos que daqui para cá mede Rzinho. Perceba que daqui para cá também mede Rzinho. Daqui para cá também. Daqui para cá também. Daqui para cá também. E daqui para cá também. E no hexágono, nós sabemos que ele é composto por 6 triângulos equiláteros. Ó, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 triângulos equiláteros, 6 triângulos iguais. Então, perceba, ó. Nós temos que esse lado é igual a esse. Se ele é um triângulo equilátero, então essa medida também é igual. Todas essas medidas que eu tracei aqui, elas são iguais. Aqui também igual, aqui também igual. Então, temos 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 triângulos aqui dentro. E observe ainda mais, ó. Como o A, E, C formam triângulos equiláteros, e o B, F e D também formam um triângulo equilátero, esses outros triângulos aqui, ó, esse também são triângulos equiláteros. Então, ó, daqui para cá é igual daqui essa medida, essa também é igual, 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 igual. Todos esses segmentos de reta são iguais. E nós já temos o valor dela. O valor dela é o Rzinho. Ó, daqui para cá é o Rzinho.
Então, a área total eu posso fazer o seguinte: quantos triângulos nós temos ao todo? Temos 1, 2, 3, 4, 5, 6 aqui fora. E 1, 2, 3, 4, 5, 6 aqui dentro. Então, temos 12 triângulos. Então, nós vamos fazer 12 vezes a área de um triângulo desse. Então, só preciso fazer a área do triângulo uma vez, ó. Vou pegar só um triângulo aqui fora. Se é um triângulo equilátero, a medida é 60. Novamente, né? Revisando. Então, já que nós vamos fazer 12 vezes a área do triângulo, eu só preciso calcular a área de um triângulo desse, só um. Então, nós vimos que um triângulo desse, os lados são R, R e R. R, R e R. E a fórmula para calcular a área de um triângulo equilátero é pegar o lado, elevar ao quadrado, multiplicar pela raiz de 3 sobre 4. No caso, eu vou botar o número aqui, certo? Raiz de 3 sobre 4 aqui. O lado desse triângulo é o R. E lá atrás a gente já calculou o R. O R é raiz de 3 sobre 3. Então, eu vou substituir aqui, ó, ele ao quadrado. É raiz de 3 sobre 3 e colocar ao quadrado, certo? O L é o R. Vai ficar R ao quadrado vezes raiz de 3 sobre 4. Raiz de 3 sobre 4 está aqui. E eu estou fazendo aqui R ao quadrado. Certo? Estou fazendo a área do triângulo. De um triângulo só. Então, aqui vai ficar raiz de 3 sobre 4. Aí, veja, ó, raiz de 3 ao quadrado, a raiz vai embora, fica só o 3. Aí, 3 ao quadrado dá 9. O 3 e o 9 é uma fração que dá para simplificar. Dá para dividir por 3 em cima e embaixo. Vai ficar 1/3. Aí, perceba, ó, vai ficar raiz de 3 em cima e 4 vezes 3 dá 12. Essa é a área só de um triângulo. Um triângulo. A área total do polígono A, B, C, D, E, F é formada por 12 triângulos. Então, eu tenho que fazer 12 vezes essa área que eu achei, que é raiz de 3 sobre 12. Aí, perceba, 12 vai embora com 12 e nós encontramos que a área total é raiz de 3 metros quadrados. Então, para eu encontrar só a área pintada agora, nós vamos fazer essa área total menos a área do círculo. Então, vai ficar a área pintada vai ser a área total, que deu raiz de 3, menos a área do círculo lá atrás, que deu π sobre 3. Isso dado em metros quadrados. Aí perceba, vamos ver qual é a alternativa dessa aqui, é a letra A. E por hoje é só, pessoal. Obrigado por assistirem a aula até aqui. Eu espero que vocês tenham compreendido. Se cuidem. Até a próxima aula. Fiquem em casa.